Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor e hoje falando sobre o Ouro Invest Fundo de Fundos, ou UFF11. Vocês têm carteira? O que acham? O UFF11, como disse, é um fundo de fundos, ou seja, um fundo de papel, que ele investe em outros fundos imobiliários. Tenho gostado bastante do preço atrativo, dividend yield de quase 1%, isso não é comum nos fundos de fundos, tá bom, pessoal? Então, é um dividendo muito bacana, 65 centavos, ele está com patrimônio líquido ainda pequeno, ou seja, você pode ter a oportunidade de pegar um fundo que não é tão grande, não é tão falado, tá bom? E 79,51 é o valor patrimonial da cota, ele está negociando bem abaixo do valor patrimonial. Peço já, antes de tecer demais comentários, nós vamos ver o que eu acho no final do vídeo e também vou dar a parte principal aí do relatório gerencial para vocês em primeira mão, tá bom, pessoal? Então peço o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Nós temos aí uma pretensão de ter 500 inscritos aí até o final do ano. É uma meta bem difícil, o canal é bem pequeno, então você compartilhando esse vídeo e principalmente comentando se você tem esse fundo em carteira, se acha interessante e também dando seu like, isso já ajuda muito no engajamento do canal, pessoal. Então vamos continuar aqui. Aqui eu gosto de tecer, ainda que tenha um certo atraso, ele tem a maioria em fundo de fundo, mas ele também investe um pouquinho de fundo de liquidez, né? E também em CRIs. Tá? Aqui tem umas informações das taxas de administração. Depois a gente vai tecer mais comentários. Ele é do tipo fundo de fundos, Ouro Invest, é o FOF, e a gestão dele é ativa. Tem poucos números de cotista, bem pouco ainda, não chegou nem 10 mil, e tem esse número de cotas aqui, tá bom, pessoal? Então vamos prosseguir. Aqui a gente consegue ver o comportamento da sua cotação, e é bem bacana a gente ver isso, porque a gente vê talvez uma perspectiva de subida no seu valor de face. Aqui a gente tem uma região de acumulação, ele teve essa puxada para cima aqui bem absurda, acima dos 110, depois ele entrou no canal de baixa com a crise, chegou a bater aqui os 65, 64 reais e subiu forte. Você vê que a recuperação dele, depois que ele entra numa baixa muito agressiva, é uma recuperação bem forte, aqui acima ali dos 100 reais, tá? Depois ele entrou em todo esse canal de baixa, dos 105 reais mais ou menos que tem aqui, nesse valor aqui, ele chegou a beijar aqui os 63 reais. É absurda a diferença dos 110, aqui a gente tem 105, perdão, 105, mais ou menos, né? Claro. E aqui os 63, 64 reais. Vamos colocar 64. Então você tem aqui uma descida brusca de mais de 40%. Só que você vê aqui que ele deu essa puxadinha aqui, vou colocar de verde, ele deu essa puxadinha para cima. Ainda está em tendência de baixa, você pode até fazer um canal. Claro que a gente não faz muito isso em fundos, essa análise técnica, mas ele pode ser que ensaie uma recuperação. E vamos falar da parte fundamentalista, que é o que mais importa nos fundos imobiliários, tá bom, pessoal? Então a gente vê o quê? Que essa é a cotação dele, ele está aí 67, 68 reais. Está entre o seu valor mínimo, já parece que o pior já passou, e o valor máximo aí de 52 semanas. Tem uma desvalorização de 16%, bem expressiva, tá bom? Mas todos os FOFs estão com desvalorização. Então, isso porque os FOFs eles ganham também de ganho de capital e também ganho de recorrente de dividendos. Então, nesse caso, ele só está conseguindo o ganho de dividendos. A gente tem aqui, eu gosto de fazer essa análise aqui na base de cotação e de dividend yield. A gente vê que o dividendo dele era pequeno, 60, representando aí 0,66, 0,71, chegou até a representar 0,83, voltou para a casa do 7, agora a casa do 8 e agora a casa do 9, chegando aqui o patamar de quase 1%. Se você for ver, a sua cotação só caiu. O mínimo aqui, a sua data base é dia 12, né? Mais ou menos ali, ou seja, na primeira quinzena, você vê que está 65. Ele já está um pouquinho acima. Mas você vê que pode ter marcado um fundo, porque quando bater 1%, o mercado geralmente ele sobe.
A gente vê aqui no outro site, com relação ao PVP, a gente vê que ele está atrativo. Tem PVPs melhores, tá bom? Do que esse aqui. Então você vê tem FOF na casa do 0,7 alguma coisa ainda, tá? Mas tiveram uma recuperação aí, mas você tem casa de 0,78, 0,79, por aí. Você ainda tem isso. Só que não está pagando esse dividendo de 1%, está pagando em torno de 0,8 alguma coisa, esses FOFs concorrentes a ele. Então, você tem que pesar a relação do PVP, ou seja, aqui você tem 13% de desconto, é como se você comprasse a carteira dele com 13% de desconto, e aqui você tem 1%, o que é bem bacana. Então vamos prosseguir. Já falei da cotação. Aqui que a gente fala aqui do rendimento dele, da taxa de administração. A taxa de administração dele é pequena, 0,35, só que essa taxa de performance é grande. Tá bom? Ele é 30% do que excedeu o benchmark. E o benchmark dele é o IFIX. Então, assim, esse benchmark eu acho interessante do IFIX, porque realmente o fundo de fundo ele tem que bater o IFIX. Não tem que bater muito outros índices. Talvez até o IPCA ou mais alguma coisa, mas assim, principalmente o IFIX. Só que essa taxa de 30% eu acho que é meio salgada. Poderia ser 20%, 10% do que bater o IFIX, né? 10, principalmente 10. Mas essa taxa de administração também é pequena, então se balança, dá uma contrapeso. O que acontece é que ele tem pago em um dividendo bom, em 12 meses mais de 11%. Então já começa a fazer sentido por um FOF pagar isso, que é mais ou menos o que os recebíveis imobiliários alguns estão pagando, também bacana. Se você vê, ele não fica variando. No começo ele variava muito, subiu aqui, depois desceu, aí depois subiu de novo. Teve esse não recorrente aqui, ó, na casa dos 90 centavos, 91, mas você vê que ele está tentando manter esse patamar aqui recorrente de 65 centavos. Tá bom? A gente vai ler o relatório, ver se ele tende a conseguir. Então a gente vê que o dividend yield dele subiu, mas eu creio que não vai ultrapassar essa casa de 1,1 não. Então ele deve ficar algo em torno de 1. Aqui ele já deve fazer uma estabilização. Então a sua cotação para deixar esse dividend yield aí, se continuar com 65 centavos, não deve subir muito. Mas você tem que ver se esse dividend yield ele tem sido bom para você. Eu acho que 1% está bem bacana para a gente estar aportando. Aqui tem a valorização do PVP, do VP, depois ele caiu. Então isso não me agrada muito. Essa flutuação do VP, uma hora está muita flutuação e na verdade a tendência é de queda do VP. Então isso não é bacana, porque se ele for emitir agora, captar dinheiro, ele vai emitir fatalmente abaixo do VP. Então a gente vê aqui Ouro Invest, isso aqui alguns dados dele, tá bom? Taxa de performance, já falei isso. Ele é um fundo novo de 2018, não é tão novo assim, 2018, mas ele tem poucos investidores. Aqui tem alguns destaques, tá? Se você for pegar anualizado, vai dar 11,7, tá bom? Bem próximo ao dividend yield de 12 meses, 1,9. Teve um retorno negativo no mês passado e uma reserva acumulada por cota de 33 centavos, tá bom? Então, assim, esse relatório é de outubro, ainda não chegou o de novembro, mas você vê que ele tem uma reservazinha. Tem esse número de cotista, tem aí um market cap bem pequeno, 121 milhões, e aqui você tem a liquidez média diária de 196 mil reais. Então, uma liquidez até ok, para quem não é grande investidor. Tá bom, pessoal? Então, ele faz aqui o que ele fez, né? Ele fala aqui o que ele fez, que ele realmente teve uma venda de posição, né, de TEP e o KNRI com realização de prejuízo. E esse prejuízo ele foi diversificado pela venda, equilibrado pela venda do Alzira, Galg e Deva 11. Então ele comprou alguns e vendeu alguns. Não, na verdade ele vendeu alguns com prejuízo e vendeu alguns também com ganho de capital. E aqui ele adquiriu o BLMG Logística, VISC e Deva CRI e SPVJ Varejo. Tá bom? Então a receita recorrente dele foi de 67 e ele só pagou 65, aqui ó, 65. Então tem uma reserva acumulada de 33 por cota. Isso que é bem bacana. Você entender que a reserva, mesmo ele não tendo muito ganho de capital, ele tem sim uma reserva.
Aqui você tem outros dados e o que interessa é que ele tem aumentado de tamanho, o número de investidores tem aumentado consideravelmente. Isso então é bem interessante você ver isso. Por quê? Porque as pessoas estão querendo o fundo, então o número de investidores tem estão aumentando. Então você tem uma perspectiva, de repente, se ele começar a pagar 1%, a cotação possa subir. E isso pode ser bom para você que está se posicionando agora. Hoje o fundo é composto de 51% fundo de tijolo e 42% de fundo de papel. Ou seja, é um FOF que é diferente da maioria, porque tem muitos FOFs que estão muito expostos ainda em recebível imobiliário. Então ele já fez esse rotate, então a maioria é quase que 50%, mas a maioria é fundo de tijolo. Então a diversificação dele é essa, né? De tijolo 51% e papel 42%, e os outros são aqueles fundos de liquidez, né? CRIs diretamente, então é isso aí. Então aqui você tem a maioria dele é logístico, corporativo, laje corporativa e shopping, e tem alguns diversificados em tijolo, né? São outros. Vamos prosseguir. Então aqui nós temos a variação mensal com relação ao IFIX, o que eu acho interessante, evolução do dividend yield por segmento, depois você pode ver. E aqui o DRL gerencial, que para a gente é o principal. A gente tem aqui, bem bacana, em outubro, ele não tem muito dos meses, né, dos meses anteriores, mas a gente vê aqui que ele teve um rendimento de FIIs, a maioria, ganho de capital e receita financeira, mas também teve despesas. O resultado dele é esse aqui, ó, é 1.136.000, que resultado por 4 de 63, que eu já falei ali, ele recebeu 65. Então, ele queimou em outubro um pouco de caixa, que o resultado dele foi 63 e ele só ele distribuiu 65, ele só teve um resultado de 63. Mas se você for pegar em 2021, o resultado dele foi R$ 6,50 e ele distribui 6,48, que daria 2 centavinhos de reserva. Então você vê que esse resultado aí de 65, ele não é tão recorrente assim. Você vê que ele aqui no começo, no final do ano passado e começo desse ano, ele tinha ganho de capital aqui, que é essa cor, e agora ele não tem mais, já tem o terceiro mês que ele não tem ganho de capital de lucro, na verdade. E você vê que as despesas dele mantém equilibrado. Então, 67, 65, 61, acima de 0,60 parece ser recorrente, tá bom? Mas não necessariamente ele vai pagar esse 65 ou até mais. Então ele fala aqui que o recorrente dele é 67, mas ele tem também as despesas. Então você tem um rendimento 65 bem atachado, apesar de que ele tem aí uma reserva de 33 centavos. Então, vamos prosseguir aqui. Essa aqui é o histórico de distribuição de rendimento que você pode ver. Evolução da cota patrimonial, a cota tem caído e o volume negociado tem aumentado um pouquinho. Então aqui você tem que se ater quais são os principais FIIs que ele está investindo. Então você tem aqui o UJP, que é da mesma casa, todas as gestoras fazem isso, tá bom? GALG 11, JPPA 11, SALI 11, PVBI, JSRE, AIEC 11, BLMG, CANIP. Então são os principais. Ou seja, ele é um fundo que ele não investe naqueles fundos que todo mundo investe. Então ele tem aí uma certa... ele investe em fundos que não são tão conhecidos. Então, tem um certo risco? Tem, mas também pode ser uma oportunidade de ganho. É por isso que realmente esses fundos têm caído, então ele também está caindo, né? Com a posição, o valor patrimonial dele também cai. Mas numa recuperação, talvez esses fundos eles tenham um potencial de recuperação maior. Então a gente vê aqui que os fundos ele já está com 98% ativos alugados em FII, então aquela informação que eu comecei no vídeo, que era um pouco menos de FII, já foi equilibrado, então ele já usou o caixa para comprar mais FII. Então só tem 1% em caixa. A posição dos fundos segue em 32,6% de CRIs, fundo de CRIs, ou seja, de recebíveis, logística 23,7%, laje corporativa 20% e diversificado 14%. Tá bom? Vamos prosseguir. A gente tem aqui a cota com relação ao IFIX.
não acho interessante tanto ficar delongando isso. Então você tem aqui, e aqui uma coisa interessante, ele faz o cálculo da provisão da taxa de performance. Ele não tem pago taxa de performance, ele faz o cálculo e mostra que a taxa de performance tem sido zero. Então, ou seja, apesar da taxa de performance dele ser de 30% do que sobressaiu o IFIX, como ele não tem vencido o IFIX, então não tem pago taxa de performance, então eu tenho pago aquela taxa bem pequena de 0,33, 0,30 de taxa de administração, então muito pouca. Então esse é o vídeo. Se vocês gostam desse fundo, eu tenho ele em carteira. Se vocês gostam, deixa o seu like e também deixa o seu comentário. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Bons investimentos a todos.